leoninos e leoninas de todas as querências, sejam muito bem-vindos ao canal Ilha Mágica. Eu sou a terapeuta Renata, tua terapeuta. Meu bem, vou fazer a leitura de Leão, energia geral disponível para você hoje. Não é uma previsão de futuro, é uma leitura terapêutica, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que Leão precisa saber para os próximos 7 dias. 7 dias para Leão. Leoninos e leoninas. Opa, Fênix. Como é esse negócio de felizes para sempre? 2 vezes o 9, né? Número 9, 18, 1 mais 8, 9. Árvore deixas ir. Que ciclo que a gente está encerrando? Vilão, você pode sempre reescrever a sua história. Leoninos e leoninas finalizando um ciclo, colocando um ponto final em alguma dinâmica que não funciona mais para vocês. Sinto muito que vocês estão abrindo horizontes, expandindo uma visão de mundo, né? Uma cosmovisão, a partir de uma perspectiva mais elevada, que passa de você não ter mais necessidade de agradar, né? Então, tá vendo que aqui, a primeira vez que eu percebo isso, tem notas musicais. Tem notas musicais, como se o som que a gente ouve nessa concha fosse hipnótico, como se você tivesse por muito tempo vivendo uma ilusão e agora você vai quebrar o objeto dessa ilusão, né? Para você conseguir enxergar o que de fato precisa enxergar, ouvir o que de fato você precisa ouvir, você precisa eliminar o fator de distração. Que interessante, Leão. Que profundo também, né? Árvore, deixe-as ir. Então, essa árvore está queimando para essa fênix renascer. Lembre-se que para a fênix renascer das próprias cinzas, primeiro ela precisa queimar. O que vocês estão queimando? Temos um leonino, uma leonina viking, né? Que começou uma incursão e queimou o barco para não ter como voltar atrás. Carta da força, energia de leão. Tá pedindo para você controlar. Tem alguma coisa que não é para você falar ainda, tá, Leão? Eu não sei se é sobre você, sobre o mundo, se você quer passar alguma informação, compartilhar alguma informação, mas aqui tem um convite à introspecção. 7 de ouros. Você está aprendendo algo novo, mas esse algo novo é para você. Talvez eu esteja falando com um leonino, uma leonina, que trabalhe com desenvolvimento pessoal, né, que trabalhe como professor, que tenha algum tipo de influência, né? Então, quando você fala, as pessoas ouvem. E você está adquirindo algum tipo de novo conhecimento, ou você está passando por algum tipo de experiência. Eu ia falar experienciar, né? De experienciamento, mas você está passando por algum tipo de experiência que é sua. Dessa experiência, o foco não é ensinar nada para ninguém, nem compartilhar nada com ninguém. Eu posso estar falando com um leonino que se enxerga como um canal. É como se as coisas viessem até você, porque através de você elas podem chegar onde deveriam. E tudo bem, pode ser que isso sempre aconteça com você, mas neste momento, você está vivendo um momento de despertar ou de evolução. Talvez você já seja desperto e está dando algum tipo de salto quântico. Esse salto não deve ser compartilhado. Não é sobre você ir na rede social e dizer, eu fui promovida. Não é isso. Não, então não é para contar que eu fui promovida. Não, não é isso. É o sentimento. Como é que eu vou explicar isso? Você está desvendando, abrindo o véu da ilusão, descobrindo um admirável mundo novo. E o seu ímpeto é contar sobre as suas descobertas. Mas ainda não é o momento para falar sobre isso, porque você está apenas arranhando, você tem breves vislumbres da realidade. Você ainda não tem nada palpável para contar para ninguém. E você ainda não entendeu por que isso está acontecendo com você, Leão. Então não é o momento. Agora é hora de apenas ouvir, ver, sentir, de se entregar para a experiência, tá? Por que o jacaré não entrou no céu? E isso talvez para Leão seja um sacrifício gigantesco, né? A carta dos amantes. Entendi. Sempre que as coisas saem muito do controle na sua vida, você encontra alívio e conforto em compartilhar com os outros as tuas vivências. É como se através da tua experiência você pudesse evitar que outras pessoas passassem pelas mesmas coisas.
Então, eu posso estar falando com o leonino que vem de um processo de depressão, de um processo de burnout, de um processo de transição na sua vida ou na sua cosmovisão. Nesse processo, você teve muitas dúvidas, muitas incertezas, e à medida que você vai respondendo essas dúvidas, essas incertezas, o teu ímpeto é de sair para compartilhar aquilo que você aprendeu. E é um ímpeto muito bonito, Leão, tenho que dizer, né? Compartilho deste mesmo sentimento. Porém, entretanto, todavia, nesse momento você ainda não tem informações palpáveis para passar adiante, somente percepções de recortes que você está acessando agora. Eles ainda não se conectam com nada porque você ainda está recebendo as peças desse quebra-cabeça. Então convém aguardar até que você tenha algo mais palpável e que você mesmo possa compreender. Talvez a gente possa elucidar isso da seguinte forma: no momento que você começar a compartilhar esses pequenos recortes que você tem recebido, que você tem acessado, mais dúvidas surgirão. E aí isso pode fazer você se sentir um impostor, uma impostora, porque quando os outros te questionarem e você não souber responder, isso vai gerar um sentimento negativo e infrutífero em você que vai barrar o seu processo de expansão. Então não tenha pressa. Aqui, esse negócio de sacrifício é que para leão é um sacrifício ter que esperar, né? Então sacrifique agora um pouquinho desse ímpeto para que você possa dar e receber em equilíbrio. É como se você tivesse acessado algo que os outros não têm, mas não o suficiente para compartilhar. Todo mundo tem um, eu tenho 1,5. Então eu tenho mais que o outro, mas eu ainda não tenho o suficiente para fazer a diferença, né? Se eu tenho só meio a mais, se eu dividir, vai ser irrisória a transformação para o outro e para mim também, né? Então eu tenho que ter um pouco mais para que eu possa dividir, ainda assim fazendo a diferença, tá? 6 de paus, e isso não demora a acontecer. 4 de espadas, mas tudo no tempo certo. 8 de copas, eu preciso virar as costas. Tem alguém aqui com síndrome de herói, tá? Tem alguém aqui que acha que tudo que aprende e descobre na vida tem que sair correndo compartilhar, porque senão não é divino. Tem alguém... Ai, desculpa, gente. Mas tem alguém aqui que se sente um próprio enviado do Cristo, né? Nossa, eu não posso ter nenhum conhecimento para mim, eu tô aqui porque eu sou o arauto de Moisés, né? Pode ser que em vários momentos da vida isso tenha sido uma verdade, mas nessa situação aqui específica não é, tá? Transforme a si primeiro para depois transformar o outro. Transforme a si primeiro para depois transformar o outro. Vou dar um exemplo, tá? As pessoas adoram me chamar no direct para me oferecer coisa, né? Esses dias uma pessoa dessas que trabalha com internet me chamou lá dizendo que tinha visto um monte de falhas na minha comunicação e que ele era copywriter e podia me ajudar a escrever textos para mim que fossem persuasivos e patati patatá, um monte de palhaçada. Aí, primeiro, gente, eu não escrevo com copywriter nem com a intenção de persuadir ninguém. Eu compartilho no meu Instagram as minhas próprias reflexões. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, boa noite, né? Foco, né? Embora eu esteja muitas vezes ofertando meu serviço porque é a ferramenta que eu tenho, o foco não é influenciar ninguém nem catequizar ninguém, mas é compartilhar minhas próprias reflexões para quem compartilha delas, né? Para quem entende, enfim, ok. Entrei no Instagram desta pessoa e era um Instagram que parecia uma casa vazia, não tinha nada, não conectava com nada. Então, como tu vai me dizer que tu é um bom vendedor se tu não vende a si próprio? Aqui tá falando disso, sabe? Da gente fazer primeiro pela gente, ser a imagem e o exemplo daquilo que a gente quer pregar, para que depois sim a gente possa, né, ter autoridade para mostrar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um coach aí bem famoso que todo mundo conhece, né? Até se candidatou à política recentemente, que ele vive muito pouco do que ele ensina, né? Ele lê muito, é um cara muito com uma capacidade intelectual muito grande. Então ele lê, entende o que está sendo dito e sai ensinar para os outros, mas de fato ele não experiencia aquilo que ele vive. E não é por isso, não é por menos que isso que ele se tornou uma grande chacota, né? Porque ele não é nítido para o nosso intelectual que aquela pessoa não vivenciou aquilo que ela está dizendo, entende? Cuidado para você não virar chacota por causa da sua ansiedade, Leão. O que você está vivendo agora é seu, precisa ser vivido, precisa ser experienciado, não precisa ser comunicado.
9 de espadas, carta do mundo e o rei de pentáculos. A gente está abrindo um outro assunto. Você está ansioso, ansiosa com uma possibilidade de fechar uma parceria com alguém bem forte para o profissional pela presença desse rei de ouros. Eu não sinto que é uma grande ansiedade, embora a gente tenha o 9 de espadas, eu sinto assim, você tem alguma inclinação a se preocupar com isso, mas isso de fato hoje não é uma grande preocupação, mas pode se tornar a ser. Carta dos amantes, a carta da imperatriz e a roda da fortuna. Não é essa a parceria certa, tá? Você sente talvez esse incômodo sobre essa parceria, porque no teu campo já tudo se delineia para uma formação de parceria, mas é uma parceria que vem de onde você não está esperando. Eu tenho 3 arcanos maiores aqui que falam de dualidade, que falam de parceria, que falam de uma grande mudança. Ou você não está frequentando ambiente nenhum, ou você está frequentando ambientes muito rasos para tua intelectualidade ou para tua capacidade de expansão, tá, Leão? E aqui tá falando antes de fechar a parceria com qualquer pessoa que seja, porque eu sinto que essa parceria tem um desembolso. Ou de tempo, você vai ter que dedicar tempo para isso, ou de grana mesmo, tá? Alguma coisa, ou você vai ter que botar alguma coisa que representa muito para você e que tá dizendo não invista se você não tem certeza. Se te gera dúvida e insegurança, é um não, tá? De qualquer forma, a tua parceria certa é uma imperatriz, tá? É uma imperatriz. A pessoa que vai de fato te ajudar a ir para o próximo nível, ela se apresenta e se comporta como uma imperatriz. Eu sinto que esse rei de ouros, ele é tudo menos imperatriz, né? Ele pode ser muito inteligente, ele pode ser muito prático, muito objetivo, saber muito do que tá falando, mas o que você precisa nesse momento, as de copas que você precisa, é uma imperatriz, tá? Eu não sei o que isso significa, tá? Você vai ter que descobrir aí, porque afinal de contas a vida é sua. Mas o 6 de copas e o imperador, imperatriz e imperador, tá? Pode ser um homem ou mulher, sinto que talvez seja até um casal a tua parceria, ou tem uma coisa que de você já se associou com alguém muito parecido com essa imperatriz no passado, e isso ainda te marca de alguma forma, tá? E aqui tá falando, é uma nova jornada, é um novo trabalho, é uma nova dinâmica, mais criativa, mais expansiva, mais. Não é feminina a palavra, mas, ai, sei lá, tem uma coisa de beleza associada. Eu não sei se é uma beleza intelectual, uma plasticidade, né? Ou se é uma beleza física. Mas tem algo de muito elevado nessa dinâmica, que não é com essa pessoa que você está em dúvida, tá? Essa pessoa é uma boa pessoa, é uma grande pessoa, mas não é a pessoa certa para o teu momento. Sinto que ele não tem mais para te agregar do que você já tem, tá? Porque ele é um rei e você é um rei e uma rainha também, tá, Leão? Você precisa de alguém que realmente tenha ido para o próximo nível, né? Eu sinto que talvez você não tenha realizado na matéria, mas você já tem capacidade intelectual para fazer a mesma coisa que esse rei de ouros faz. Então, vocês não agregariam em nada na vida do outro. Então, você precisa de alguém que foi além do que você já foi, que foi para além do que você já foi, que chegou em um outro nível, para que essa pessoa sim te mostre o caminho, as chaves e as portas certas, tá? Se associar com outra pessoa que já fez ou já chegou exatamente onde você chegou, onde você é capaz de chegar, não te agrega, tá? Então não é uma pessoa ruim, só não é uma pessoa certa. Vai ser mais do mesmo e talvez tenha um investimento financeiro que não é interessante para você fazer agora, certo? Meu bem, foi um grande prazer, uma grande honra fazer essa leitura para ti. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.